Eclesiástico 2, versículo 3. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Eu já quero começar fazendo um questionamento. Como estamos esperando a graça de Deus em nossas vidas? Estamos servindo a Deus, o buscando, ou adorando, ou estamos paralisados no nosso comodismo, ou estamos usando o nosso tempo para murmurar? Se mergulharmos na Bíblia, nós vamos encontrar vários relatos de pessoas que sofreram essa demora de Deus. E vamos ver como que elas reagiram durante esse processo de espera. Eu quero começar usando o exemplo de Abraão e Sara, ao qual eu acredito que a maioria conhece essa história. Eles tiveram a promessa de um herdeiro, de um filho, na sua velhice. E se formos olhar para o lado da mulher, no meu caso, eu vou conseguir avaliar melhor Sara. Imagina para uma mulher que casou na sua juventude e chegou ao ponto de sua velhice e não conseguiu ter um filho. Porque para a maioria das mulheres, é claro que é um sonho construir uma família, de ter filhos. Talvez, não estou aqui me referindo a muitos filhos, mas de ter a graça de ter um filho. E aquele casal, eles chegaram na velhice e eles ainda não tinham contemplado essa graça. Se a gente lê a história, Abraão, ele possuía bens, né? Se for trazer para a realidade de hoje, eu diria que eles eram um casal ricos, talvez não passaria necessidade. E eles não tinham filho. Agora você imagina a angústia daquele casal. Mas eles souberam esperar em Deus e não ficaram acomodados. Porque na palavra fala que quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra para ir para outro lugar, ele tinha 75 anos. E ele não se acomodou. Ele foi. E ele permitiu que Deus o usasse naquele momento. Ele serviu a Deus, ele viveu a sua obediência. A obediência ao chamado que o Senhor lhe fez. Então, Abraão e Sara, eles não se acomodaram diante da demora de Deus na sua vida. E foi por eles ter servido ao Senhor que Deus lhe fez a promessa de que ele seria os pais de grandes nações. E hoje Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele acreditou nas promessas de Deus para sua vida e não se paralisou. Também temos Ana que sofreu também porque não conseguia conceber, não conseguia dar à luz. Mas tem uma parte da história da Ana que me chama muita atenção, é que Ana, todos os anos, quando ela, junto com seu esposo, subia para adorar e louvar a Deus, não ficou nesse comodismo de murmurar, de questionar a Deus, mas por que eu? E simplesmente paralisou. É porque muitas vezes a gente faz isso. Quando a graça não chega na nossa vida, nós murmuramos, nós questionamos e culpamos a Deus e ficamos simplesmente paralisados. Nós não agimos, não buscamos. Nós paramos naquilo e preferimos culpar a Deus por aquela graça ainda não ter chegado na nossa vida. Mas Ana, ela fez diferente, principalmente no ano que Deus realizou o seu sonho. Ana tinha feito uma oração diferente. Tanto é que Elias, ele achou que Ana estava bêbada diante da profundidade da sua entrega, da profundidade da sua oração a Deus. Ana, naquele momento, ela escolheu não murmurar, ela escolheu não se aprisionar à sua dor de ainda não ser mãe, mas ela expôs para o Senhor, ela se lançou na vontade de Deus, né? E fez uma oração íntima, uma oração verdadeira, profunda, saindo mesmo do íntimo do seu coração, ao ponto de um profeta, de um servo de Deus, olhar para ela e falar, mas ainda é cedo para que você esteja embriagada. Eu fico imaginando o tamanho da doação, da entrega daquela mulher, para chegar ao ponto, né, daquele sacerdote se referir a ela dessa forma. Também temos o exemplo de José do Egito, que inclusive José, ele tinha muitos meios, né? Podia ter murmurado, né? Ele podia ter reclamado, ele podia ter paralisado, porque você imagina que Deus tinha lhe concedido sonhos grandiosos, que deixou sua família a ponto de deixar seus pais confusos com a grandiosidade dos seus sonhos, e de repente ele é vendido, de repente, de livre, ele passou a ser escravo, depois foi preso, foi questionado, a sua fidelidade ao seu amo foi questionada, e ele se manteve firme. Ele permitiu que Deus o usasse, mesmo diante da sua prisão, mesmo diante daquela situação toda, ele permitiu ser usado por Deus. E se a gente for olhar também, a Bíblia toda está recheada de histórias assim, de pessoas que passaram por um longo processo de dor,
mas que não permitiram que a sua dor o afastasse de Deus. E esse é o ponto que eu quero chegar. Você está permitindo que a sua dor te aproxime ou te afaste de Deus? Na palavra que eu li, fala que é pra gente, enquanto está sofrendo as demoras de Deus, é para nos dedicarmos a Deus e esperar com paciência. Mas será que na nossa realidade nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos seguindo o exemplo de Abraão e Sara? Será que nós estamos seguindo o exemplo de José, que foi fiel a Deus e mesmo diante da sua dor, permitiu servir ao Senhor, ser usado por Deus? Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos acolhendo aquela dor e culpando a Deus e ficando parado ali nela? Então hoje eu venho trazer essa reflexão para vocês, esse convite de que ao invés de murmurarmos, que possamos louvar ao Senhor. Ao invés de paralisarmos, mas possamos usar a nossa dor para que Deus alcance outras pessoas, para que Deus use, chegue até outras pessoas através de nós. Permitir ser usado pelo Senhor.